Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo a gente vai conversar sobre hábitos de leitura. Quero começar dizendo que tá fim de tarde, então é aquele pique do sol. E também tá um calor de 87 mil graus, então o ventilador está ligado, você tá vendo aí cabelos voando e tudo mais. Não é um estilo, é porque é uma necessidade mesmo, tá? E provavelmente vai ficar o barulhinho aí do avião, tudo bom? Do ventilador, então vocês já me perdoem antecipadamente, mas é isso. Bom, eu gosto muito de assistir vídeos sobre hábitos de leitura. Eu acho muito interessante ver como as pessoas leem, como elas organizam as leituras. E eu achei legal trazer isso pro canal. Eu nunca falei sobre os meus hábitos de leitura, como que eu separo leituras, como que rola a minha escolha de leituras. Então eu decidi contar para vocês nesse vídeo e aproveitar para também falar sobre como você pode criar o seu hábito de leitura. Toda vez que eu lanço vídeo de leituras do mês, muita gente me fala: nossa, como você leu? As minhas amigas me falam, né? Nossa, como você lê tanto e tudo mais. Então, pelos meus hábitos de leitura, vocês vão ver mais ou menos como eu organizo. E também pensando nisso, nesses comentários que vocês sempre fazem, eu vou tentar mostrar pra vocês como vocês podem criar esse hábito de leitura também. Bom, começando com os meus hábitos de leitura, tá? Uma coisa que eu faço é ler todos os dias. Eu leio desde os meus 12, 13 anos, mais ou menos. E segunda-feira, agora, dia 28, eu faço 31 anos. Então, eu sou uma leitora que tem o hábito há muitos anos, tá? Eu comecei a ler com os quadrinhos da Turma da Mônica. Meu pai trazia pra mim quase todos os dias um quadrinho. Eu lembro que no começo eu achava super difícil ler um quadrinho de, sei lá, 5 páginas. Eu demorava mais de uma semana. E até que ficou fácil, eu fui lendo super rápido, assim que ele trazia acabava, e daí a gente partiu para outra fase, que foi quando a minha mãe me levou para a biblioteca, né? Foi quando eu conheci a biblioteca pública da minha cidade e fiz uma carteirinha e comecei a acompanhar aí todos os lançamentos, o que estavam disponíveis ali na biblioteca, né? Entender o gênero, entender do que eu gostava. Então eu sou uma leitora há muitos anos, eu tenho esse hábito há muitos anos. E eu leio todos os dias. Às vezes eu estou super cansada, às vezes eu só leio um capítulo, mas eu leio todos os dias. Como eu leio há todo esse tempo, eu sinto falta de ler, né? Eu priorizo as leituras, que é outra coisa que eu vou falar pra vocês, e eu sinto falta quando eu não leio nada no dia. Acontece de eu passar um dia inteiro sem ler? Sim, acontece. Mas é raro. Eu geralmente leio todos os dias. Como eu faço para ler todos os dias? Eu priorizo a leitura. Parece uma coisa muito simples e na verdade é. Eu priorizo a leitura. Eu não sou muito de assistir séries nem filmes, apesar de que eu assisto bastante. Geralmente de final de semana é quando eu leio menos, né? Eu assisto mais, saio um pouco e tudo mais. Só que eu priorizo a leitura no restante dos dias da semana. Então eu leio em média umas 3, 4 horas por dia. Isso intercalando nos momentos que eu tenho. Então eu leio de manhã, tomando café, eu leio na hora do almoço, eu leio à noite. À noite eu sou muito leitora, eu não ligo a TV. E não porque eu odeio e nada desse tipo. É porque eu realmente priorizo a leitura. Esse é um hábito que eu gosto muito, ler é uma parte muito importante de mim, né? Esse canal existe porque a leitura é uma parte muito importante da minha vida. Então, eu gosto de ler. É realmente uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de fazer. Então, eu realmente não ligo a TV quando eu chego do trabalho. Às vezes, eu assisto um episódio ou outro e volto a ler. Então, acaba que eu leio essa quantidade de horas por dia por causa disso. Às vezes, quando eu tô numa crise de ansiedade, por exemplo, eu me pego rolando feed há horas. Sério, eu começo a ler e quando eu vejo eu tô com o celular na mão, já faz uma hora que eu tô rolando o feed sem fazer absolutamente nada. Não sei, provavelmente isso já aconteceu com você alguma vez. E daí eu procuro sair um pouco, ou então eu uso o aplicativo que bloqueia o celular. Eu uso o Forest, por exemplo, que é excelente, eu uso sempre. E eu me forço a prestar atenção no que eu estou fazendo, né? Eu não sou uma leitora que gosta de ler em companhia. Isso é uma coisa meio diferente nessa nova fase de Twitch, né? Onde existem vários sprints de leitura, todo mundo faz sprint e todo mundo lê junto, mas eu gosto de ler sozinha, na paz do Senhor e no silêncio. Então eu não leio com música, pra mim é muito difícil ler com música. As raras vezes que eu acompanho um sprint na Twitch, eu sempre tiro o som, por exemplo. Às vezes eu leio ouvindo Senhor dos Anéis, sabe? O tema do Senhor dos Anéis, o tema de Nárnia, mas não é sempre. Geralmente uma chuvinha,
um negócio assim é mais legal. Mas, no geral, eu sou uma leitora que gosta de ler sozinha, né? Eu gosto de ler no quarto, de boas, e a única coisa que eu faço mesmo é bloquear o celular nesse aplicativo do Forest para poder focar nessa leitura e ler sem distrações. Outro hábito que eu tenho é que eu não faço TBR. Eu gosto muito desses vídeos de TBR, mas eles não funcionam para mim. Eu já percebi que eu sou uma leitora de momento. Eu preciso passar aqui na minha estante e sentir o que eu tô a fim de ler. Óbvio que eu tenho algumas coisas que eu preciso separar. Sim, eu tenho. Eu crio conteúdo aqui pra vocês. Então, às vezes, eu penso no vídeo no começo do mês e eu sei que eu preciso ler aquele livro, programo ele ali pra ler. Às vezes eu recebo um livro de parceria e eu também preciso dar prioridade pra ele. Mas, no geral, eu não faço TBR. Às vezes, no mês, eu tenho 2 livros, no máximo 3 livros, que eu preciso encaixar por causa desses motivos que eu falei pra vocês. Mas o restante é apenas feeling, tá? Eu não sou a pessoa da TBR. Eu realmente, às vezes, estou afim de romance, às vezes estou afim de fantasia, às vezes da ficção científica, eu apenas deixo rolar. Foi importante pra mim entender essa parte de leitora que eu sou, porque eu ficava pensando, não, vou fazer uma TBR, vou seguir certinho, eu preciso ler aquele livro. E isso acabava me atrapalhando. Então hoje eu sei que eu sou uma leitora que não funciona com a TBR, eu simplesmente deixo rolar e aproveito aquele momento em que eu tô a fim de ler. Pra mim funciona muito mais, a leitura flui muito mais. E é isso, já aceitei que eu não vou fazer TBR, tanto que eu raramente participo de maratonas literárias. Esse também é não chega a ser um hábito, mas é uma curiosidade literária sobre mim, porque a gente tem muitas maratonas e movimenta a comunidade e eu sempre fico de lado porque eu não costumo participar. Eu não gosto de fazer TBR, então às vezes eu corro por causa disso, e também porque eu não sou muito chegada a maratonas no geral. Eu gosto de ler de boas, na tranquilidade. E eu sinto que maratona me deixa ansiosa e eu acabo não participando de nenhuma. Outro hábito de leitura que eu tenho são post-its. Eu não consigo ler sem post-its. Esse daqui lindíssimo, ó, eu ganhei no clubinho da Letícia. E tenho esses pequenos aqui, que eu tenho vários. Teve um dia que teve uma promoção na Shopee, gente, que tava 99 centavos. Acho que o Igor mandou no grupo do Afrofocas e eu comprei tipo 20. Então eu tenho muitos desse daqui ainda fechadinhos assim. Jéssica, você foi consumista? Um pouco, tá, meninas? Um pouco. Mas a verdade é que eu uso muito post-it. E ainda eu corto eles, tá? Que é pra durar ainda mais. Todo livro eu coloco post-it? Todo livro. Esse é realmente um hábito. Eu não consigo começar a leitura se eu não separar um marcador de página bonitinho, que combina com a capa, e um post-it. Às vezes eu não acho marcador, às vezes, mas o post-it tem que ter todas as vezes. O que eu marco nessas leituras? Todas as passagens que me interessaram, todas as passagens que constroem enredo, principalmente em fantasia, como funciona o sistema de magia, personagens que eu acho que serão importantes, coisas que eu sei que eu vou precisar lembrar na continuação, porque raramente fantasia é um livro único, então eu marco bastante coisa. Vou gravar aí pra vocês verem, por exemplo, a marcação de Cidade de Bronze, que é um livro que eu estou relendo no momento. Ele tá super marcado. Eu não faço um sistema de cores, tá? Eu procuro escolher o bloquinho de post-it mais parecido com a capa. Eu tenho esse hábito, esse tique aí, tá, meninas? Então, se a capa é laranja, eu escolho laranja e assim sucessivamente, o mais próximo possível, que eu acho que vai combinar aí com a capa. E marco tudo isso que eu falei pra vocês, coisas que me tocaram, que me fizeram chorar, que me fizeram ficar com raiva, e principalmente enredo, sistema e como funcionam as coisas nessa história. Um último hábito que eu queria compartilhar é que eu jamais leio um livro ao mesmo tempo. E jamais é uma palavra forte, mas assim, eu não me lembro quando isso aconteceu pela última vez. Talvez no Conde de Monte Cristo, que eu li durante 15 dias só esse livro. Geralmente é 2, 3 livros que eu leio ao mesmo tempo e eu sempre intercalo gêneros. Então é muito difícil eu estar lendo 3 fantasias, 3 altas fantasias, sabe? Geralmente eu tô lendo uma fantasia e um romance e uma ficção científica, ou então eu tô lendo 2 fantasias e um romance, 2 romances e uma fantasia, geralmente assim. Eu acho que isso ajuda o meu hábito de leitura. Eu acho que a leitura flui mais, principalmente quando eu estou lendo fantasia, sabe? Eu tô muito focada naquela fantasia, uma alta fantasia, um sistema de magia complexo, então eu preciso sair um pouco dali e ler um romance, sabe? Uma coisa leve, que vai me deixar de boas, que vai me deixar tranquila e que não vai fazer eu pensar tanto assim quanto é a fantasia.
Então, esse é um hábito também que eu percebi que funciona pra mim, que faz as leituras fluírem mais. Eu vou intercalando, às vezes, um quadrinho também, que é muito bom, com uma fantasia, uma ficção científica que eu sei que vai explodir a minha cabeça. Eu sempre intercalo com romance. Então, isso é uma coisa que eu faço há muitos anos e que eu já percebi que funciona bastante pra mim. Pequenas dicas para você criar o hábito de leitura aí na sua casa também, ou melhorar o hábito que você já tem. A primeira dica que eu tenho para dar é leia todos os dias, igual eu faço de ler todos os dias. Às vezes você vai estar cansado, com certeza, não vai conseguir muitas coisas para fazer, cada um sabe a loucura que é a sua rotina, mas priorize a leitura. Se você conseguir, se você der essa prioridade, tente ler todos os dias. Eu preciso ler 50 páginas, eu preciso ler 100 páginas, eu preciso ler um capítulo? Não. Coloque aí uma meta. Jéssica, eu consigo ler 15 páginas por dia. Aí eu tenho certeza que eu vou manter esse hábito. Então, show. Comece por aí. O importante é que você comece por algum lugar. Então, tente ler todos os dias um capítulo, 15 páginas, meia hora. Isso é muito bom. E ajuda você a criar esse hábito sem dúvida nenhuma. Foi por aí que eu comecei, lendo um pouquinho cada dia. Eu comecei com quadrinhos, que era uma coisa muito simples e muito fácil de ler. Então, se você não tem o hábito de leitura, esse talvez seja uma boa questão para você começar, além de ler todos os dias. Foque no gênero que você ama, né? Já puxando essa segunda. Além de você tentar ler todos os dias, tente ler coisas que você sabe que te fazem feliz. Eu quero ser uma leitora de alta fantasia, mas estou começando a ler agora e não consigo prestar tanta atenção assim. Então comece com outros gêneros. Qual filme você gosta mais de assistir? Qual série você gosta mais de assistir? É do que esse filme e essa série? Além de fantasia, é um thriller? É um romance? Procure ir por esses caminhos. Então eu quero ser uma leitora de fantasia, mas eu vou começar lendo um romance. Ótimo, não tem nenhum problema. Já que você gosta de assistir filmes de romance, talvez você curta ler histórias de romance. Então foque no gênero que você gosta, que te deixa feliz e dê prioridade a ele. Não fique pensando que você queria estar lendo outro gênero, que tá todo mundo lendo aquele livro e você queria muito ler ele, mas é um gênero que você ainda não está acostumada. Primeiro, cultive esse hábito de leitura, lendo coisas leves e coisas que você sabe que você vai gostar. Uma terceira dica muito importante que eu valorizo muito é abandone livros, tá? Tem a ver também com essa segunda que eu disse pra você quer muito ler aquele livro que tá no hype, tá todo mundo falando, mas de repente você começa a ler aquele livro e ele não funciona pra você. E daí você pensa, eu não vou abandonar este livro, eu vou ler ele nem que seja na força do ódio. E tudo bem, algumas pessoas funcionam assim, mas isso definitivamente não funciona pra mim. Eu sou a pessoa que abandona livros. Eu nem coloquei isso nos hábitos, né? Mas eu sou a pessoa que abandona livros sem dó. Eu tinha 27 livros lidos no Scooby. Quem acompanhou essa tour da brincadeira, eu tinha 27 livros lidos no Scooby, porque eu abandono livros, gente. Então eu comecei a ler, não funcionou, eu parti para outro. Simplesmente não atualizei o Scooby, não façam isso. Mas é por esse motivo. Eu abandono o livro sem dó, deixo no meio, para onde tá. Às vezes eu procuro entender que talvez não seja aquele momento de eu fazer aquela leitura, né? Talvez o livro vá funcionar para mim mais para frente. E às vezes, como eu já tenho o hábito de leitura e já conheço o meu gosto, eu sei que aquele livro não vai funcionar para mim em nenhum momento e eu dou ele embora. Então essa é uma dica preciosa e que algumas pessoas com certeza vão achar um horror e não vão concordar, mas abandone livros. Tem muito livro para ser lido, muita história para você conhecer, muita coisa que vai deixar seu coração feliz, muita coisa que vai te ensinar. Para que você vai forçar uma leitura que não está funcionando? Abandone livros sem dó nem piedade, isso vai fazer muita diferença para você. Tive que ligar a luz, né? Acabou o dia e eu ainda estou gravando, então essa mudança de iluminação aí, vocês já estão entendendo, né, o que rolou. A próxima dica que eu tenho para você criar o hábito é use aplicativos que bloqueiam o celular, participe de sprints, converse com pessoas que são leitoras também. Isso ajuda muito, e não só criadores de conteúdo, pessoas, amigos próximos que estão lendo, ou pessoas que você conhece em grupo, pessoas que você conhece no Scooby, ou pessoas que você conhece acompanhando aí a live do seu produtor de conteúdo preferido.
O importante é que você esteja aí com pessoas que gostam de ler, que isso ajuda muito, e que você também tenha formas de bloquear aí a sua desatenção. Eu não sou a pessoa que gosta de sprint, mas eu sei que o sprint funciona muito. Ele é ótimo para você focar naquele momento, ler, estudar, o que for que você fizer. Então aproveite os vários sprints de leitura que tem todos os dias no YouTube, na Twitch. Vou deixar uma lista de canais da Twitch aqui para vocês acompanharem e para vocês verem se curte. Se vocês nunca experimentaram participar de um sprint, talvez funcione para vocês também. E tem aplicativos que te ajudam a focar. Eu gosto muito do Forest porque eu tenho dó de matar a plantinha. É um aplicativo que você coloca ali o tempo, que seu celular vai ficar bloqueado, você não pode entrar em nenhuma rede social, você não pode mexer no celular, senão aparece ali um negocinho do Forest e mata a sua plantinha. Então eu nunca mato a minha plantinha, nunca, eu tenho dó. Então funciona muito pra mim. Algumas pessoas já me falaram que não tem dó nenhuma, mata a plantinha e já era. Então procure um aplicativo que vai funcionar pra vocês. Tem muitos aí, mas eu realmente gosto do Forest. Se você não conhece, experimente. É importante que você aprenda a focar. Isso não é fácil. A gente tá sempre condicionado a mexer no celular. Como eu falei pra vocês, às vezes eu tô lendo e daí do nada eu me pego com o celular na mão já há 40 minutos. Então a gente tá sempre online, a gente tá sempre respondendo, a gente tá sempre tweetando, a gente tá sempre vendo os stories. Então é importante que a gente saiba focar. Isso não é fácil, esse é um hábito adquirido também. Então procure adquirir esse hábito de ter foco no que você está fazendo, de prestar atenção, dar total da sua atenção para esse momento de leitura. Assim você vai curtir mais o livro, gostar mais da história e vai perceber também que o tempo vai passar rápido e você não vai nem se tocar que faz 40 minutos que você tá ali com o celular bloqueado, porque a leitura tá tão boa e você tá tão focado naquilo que você não percebeu. Outra dica para você ter esse hábito de leitura é você descobrir o horário que é melhor para você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da Marina, que é uma amiga minha. A Marina é uma senhorinha, tá? 9 horas ela já tá morrendo de sono. 6 horas da manhã ela tá a milhão, mas 9 horas ela já tá cansadíssima. Então, se a Marina começar a ler 9 horas, ela vai ler, tipo, um capítulo e vai cair no sono. Então, você precisa entender qual é o melhor horário que funciona pra você. Eu, por exemplo, gosto muito de ler à noite. Eu leio de manhã, mas não é todos os dias, porque eu odeio acordar cedo. Mas à noite eu sou uma pessoa um pouco mais ativa, então é tranquilo pra mim ler à noite. Inclusive esse é um hábito que eu não contei pra vocês lá na frente. Mas eu sou uma leitora noturna. Quando eu não preciso trabalhar, por exemplo, aos finais de semana, eu amo ler madrugada dentro, mas isso funciona pra mim. Então entenda qual é o melhor horário que funciona pra você. Você gosta de acordar cedo? Então talvez seja legal você começar a leitura cedo. E à tarde eu consigo tempo, tenho um horário. Leia à tarde um pouquinho também. Não deixe pra ler à noite, na hora que você for dormir, por exemplo, porque você vai estar muito cansado, você já fez muitas coisas no dia, a sua mente está cansada e você não vai conseguir se esforçar, não vai conseguir ler aí nem um capítulo, nem as 10 páginas que você se propôs e vai acabar ficando frustrado. Mas pense nisso, pense no horário que conversa melhor com você, que se encaixa melhor na sua rotina. E se você optar para ler à noite, tente deitar um pouquinho mais cedo para dar tempo aí de você ler um pouquinho antes do seu sono chegar. E por último, e eu acho que é o hábito mais importante de todos, entenda que a leitura é para ser prazerosa. Leitura é um rolê da hora, gente. Eu leio porque eu realmente amo. Eu amo estar em outros mundos, eu amo estar com outros povos, eu amo aprender coisas pelos livros. Então ler tem que ser da hora. Ler tem que ser um negócio que você faz aí, ó, com prazer, que deixa você feliz. Então não fique pensando em números, eu preciso ler tantos livros. Aquele criador de conteúdo que eu acompanho lê 7 livros por mês. O que vocês precisam entender é que as pessoas são diferentes. Como eu falei pra vocês, eu tenho o hábito há muitos anos, leio há muitos anos, crio conteúdo pela internet, então eu acabo lendo mais mesmo, né, pra ter esse conteúdo pra vocês. Mas a leitura ainda assim é uma coisa que eu faço por prazer, por amor. Ler é uma coisa que eu gosto muito. E é importante que você conheça aí o seu gênero, como eu falei, aprenda mais sobre você mesmo, para você descobrir livros que vão casar com você, que vai fazer você ler mais, e que você entenda que você tem o seu ritmo de leitura. Às vezes você vai ler um livro apenas por mês, às vezes você não vai conseguir ler nenhum, mas o importante é que você continue tentando, se você quer que esse hábito seja duradouro, né? Se você quer ter esse hábito de leitura. Ter o hábito de leitura não significa que você precisa ler 100 livros no ano.
Se você ler 10 livros no ano, você ainda tem um hábito de leitura. Se nem der 10, se você ler 5, ainda assim você está criando esse hábito de leitura. Ai, Jéssica, eu quero ler um pouquinho todos os dias, mas eu não quero focar em quantos livros eu quero ler no ano. Isso não é importante para mim. Ótimo, isso ainda é um hábito de leitura. Você focou em ler um pouquinho a cada dia, descobriu aí autores novos, descobriu o gênero que você gosta, não importa quantos livros te levaram a alcançar esse hábito, né? Qual foi o seu saldo no fim do ano? O importante é que você chegou nesse hábito, e essa é a parte mais legal. Eu sei que quando a gente descobre o BookTube e a gente vê os vídeos de leituras do mês, como eu faço, por exemplo, a gente fica um pouco ansioso. Quando eu comecei a criar o canal, eu ficava muito ansiosa, e ainda assim, às vezes eu fico. Mas é importante que a gente perceba que nós somos diferentes. É importante que a gente perceba que às vezes simplesmente não vai rolar aquele livro que tá todo mundo falando, que não vai rolar eu ler 100 livros no ano, que não vai rolar eu ler 10 livros no mês, e tá tudo bem. É ótimo ter um hábito de leitura, esse é um dos hábitos mais legais e que eu acho que vale muito a pena e que eu gostaria que todo mundo tivesse. Mas mesmo assim, você tem que entender que o hábito de leitura que funciona para você é diferente do hábito de leitura das outras pessoas. Então leia tranquilo, no seu ritmo, da forma que você acha melhor, com sprint ou não, 100 livros no ano ou não. O importante é que você tenha esse hábito, que você saiba que ler é legal, que te deixa feliz e que você vai tentar se esforçar, ler um pouquinho todo dia e não importa qual vai ser o saldo no fim do mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, me desculpem aí pela iluminação, mas é isso, gente. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, me conte aí qual hábito de leitura você tem, se é parecido comigo, e como que você faz para ler mais, como que você faz para ter esse hábito de leitura, como que você faz para a leitura ser prazerosa e tranquila aí para você. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau!